Tema segura seu amigo Alone, que foi derrotado. Athena, Iatro, Yuzuriha e os outros observavam o céu, enquanto Lost Canvas se desfazia, e as almas das pessoas que ali estavam aprisionadas voavam pelos céus em forma de estrelas cadentes. Sasha dizia em pensamentos: Tema, sua longa batalha com Alone finalmente terminou. Você protegeu os sonhos de todos, salvou o mundo e também Alone. Essa era uma vitória carregada de fortes emoções. A Guerra Santa terminou, Tema, porém um presságio obscuro ensombrece o cenário da vitória. De repente, Doku sente algo, ele se assusta e diz: Xion, o que é este ruído? E o Ariano responde: parece que vem do relógio estelar do céu, mas por que isso agora? Doku em pensamentos falava: mas o que é isto? Por quê? E eu tenho um pressentimento ruim sobre este ruído. De repente, Alone começa a ficar estranho. Ele gritava: ainda não terminou. Tema, se apresse e me destrua. Não temos muito tempo. Se apresse. Tema fica surpreso e o pingente Usever, que marcava Alone como propriedade de Hades, começa a se mover, até que uma grande explosão de cosmo negro acontece. Doku se perguntava: mas o que é esta onda explosiva obscura? De repente ele se vê em um campo de batalha com todos os soldados do santuário caídos. Aquele cosmo negro emanado por Alone havia derrubado todos ali presentes. Doku procurava por Tema. Ele dizia: é impossível, tudo deveria ter acabado, mas o que aconteceu, Tema? Xion se levanta dos escombros e ele chama por Doku, que pergunta se o Cavaleiro de Ares estava bem. E Xion responde: eu creio que sim, estávamos na retaguarda, mas já os outros... Doku apoia Xion, que estava ferido, porém é quando ele percebe na frente deles, Alone estava de pé, emanando um cosmo sinistro, com um longo cabelo negro e trajando as sapures de Hades enquanto segurava a espada amaldiçoada. Xion e Doku se perguntavam: esse é mesmo Alone? O pingente de Hades flutuava e então aquele homem se vira para os cavaleiros e diz: eu tive um sonho interessante. Eu era um ser humano que pintava e era um grande amigo de Pégasus e Athena, que são meus piores inimigos. Doku então fica paralisado, ele dizia em pensamento: não é possível, este cosmo é muito vasto. E o homem de cabelos negros à sua frente continuava dizendo: estava pintando com pressa. Rápido, tenho que terminar antes do relógio dar a volta completa, eu dizia, antes que ele volte à vida. Que humano incrível que era aquele, me mantinha continuamente preso com a força de sua tenacidade. Foi um doce sonho. Frente a Xion e Doku, aquele ser não era mais Alone, seu rosto estava completamente diferente, sua presença maligna sufocava, aquele agora era realmente Hades, que possui por completo o corpo do amigo do Pégaso. Doku e Xion nem sequer podiam se mover e Hades dizia: mas com a aniquilação do exército de Athena, esse sonho e também a Guerra Santa terminarão aqui, em nome do verdadeiro imperador do submundo, Hades. Ao erguer sua espada, Hades consegue atingir Doku com seu cosmo. O real poder do deus do submundo era sinistro. Ele, com apenas esse movimento, consegue quebrar a sagrada armadura de ouro de Libra, a deixando quase toda em pedaços. Xion e Doku caem perante o deus que dizia: agora esta terra pela qual lutei com Athena por tantos anos será finalmente minha. Primeiro tenho que destruir este mundo e limpá-lo, me desfazendo dos sujos humanos e cobri-lo com a escuridão dos Elísios. E logo todos os humanos sofrerão eternamente no submundo. Mesmo com o peito do corpo de Alone estando ferido pelo golpe de Tema, Hades continua andando tranquilamente, enquanto Doku concentra suas forças para se levantar. Ele então diz: não pode ser, inclusive a morte de Alone foi por amor à vida. Pode ser que seja um deus, mas esse egoísmo é imperdoável. Nesse momento ele ataca com toda a sua força, utilizando a cólera dos 100 dragões. Porém, com apenas uma mão, Hades apara e reflete o golpe do Cavaleiro de Ouro, que é atingido e jogado para trás. Ele fica perplexo. Hades deteve os 100 dragões com apenas uma mão. E o deus do submundo diz: afaste-se, cavaleiro. Este pode ser o corpo de um menino, mas agora não é diferente do corpo de um deus. Um simples cavaleiro de ouro não poderá me tocar. Ironicamente, a única coisa que conseguirá me atacando será aumentar os castigos que receberá no inferno. O cavaleiro de ouro se levanta novamente e então diz: isso que me importa. Tema era como um irmão para mim. Depois de ser atravessado mais de uma vez por sua espada, ele seguia de pé. Não deixarei que seus esforços nem sua paixão sejam desperdiçados aqui. Como eu poderia um cavaleiro de ouro não seguir adiante?
Mesmo que isso me leve ao inferno, eu te desafiarei. E nesse momento Doku queima seu cosmo ao máximo. O tigre então mostra suas presas. Porém, de repente, alguém toca seu ombro. Era Xion de Ares que diz: espere, Doku, não ataque tão impulsivamente. Eu me sinto igual, mas se tirarmos nossas vidas aqui sem pensar com cuidado, o exército de Atena realmente irá cair. Hades esnoba aqueles dois, e Doku queria saber o que Xion pretende. O Cavaleiro de Ares então revela: eu tenho um plano. Hades, ouvi que não há nada mais que odeie do que a luz do sol. Gostaria de ser banhado na luz dourada das constelações da Elíptica, a luz do sol. Xion concentra seu cosmo nas mãos, mas qual será o seu plano? O cavaleiro continua instigando o deus do submundo, dizendo: dizem que o que mais odeia é a luz do sol, Hades. A prova é que tem fugido da luz do sol para se esconder neste lugar, abraçado pelas trevas. E o deus então pergunta: e agora o que sabe disso, o que irá fazer? O poder de 2 míseros cavaleiros de ouro não podem me fazer nada. Xion com seu cosmo no ápice então revela: não, mas é possível fazer nascer a luz do sol, graças às 12 constelações douradas. Naquele momento Xion abre seus braços e atrás dele e de Doku se encontravam as armaduras que brilham feito ouro e representam os 12 signos zodiacais. Doku se surpreende e então fala: Xion, é impossível, você chamou as armaduras douradas e nesse caso poderemos... Hades permanece em silêncio e Xion responde: sim, as nossas 12 constelações formam um eclíptico, o caminho que percorre o sol durante o ano. Em outras palavras, as 12 constelações se mantêm sem interrupção banhadas pela luz do sol, desde os tempos mitológicos. Elas acumularam aquela energia dos limites da história, devemos ser capazes de golpear Hades ao menos uma vez. Tome isso, Hades, essa é a luz dourada. Xion junto de Doku e as armaduras de ouro conseguem emanar uma gigantesca luz. Hades permanece imóvel e sem palavras até que é atingido por aquele ataque dos cavaleiros de ouro que comemoram. Acertamos, ferimos Hades, desse jeito poderemos vencer. Retorne ao submundo, Hades. Será que conseguimos mesmo? O objetivo de Doku e Xion era mandar Hades de volta para o submundo, ao gerarem uma luz tão intensa e brilhante. Porém, de repente, o cosmo obscuro de Hades engole aquela luz vinda dos cavaleiros, que ficam chocados. O que? A escuridão voltou? Hades então dizia: essa foi a luz do sol? Esse nível de luz só pode queimar a primeira camada de pele deste corpo emprestado. Vamos, já é o momento de caírem na escuridão do Tártaro. Nessa hora, Hades, segurando sua espada amaldiçoada, começa a gerar um vórtex de escuridão. Xion então agonizava: que forte essa escuridão, maior que a que nos acertou anteriormente. E Doku dizia em pensamentos: vamos desaparecer, Tema. Você arriscou sua vida para nos abrir caminho, mas eu sabia. Talvez 2 cavaleiros de ouro não sejam suficientes contra a escuridão de Hades, nem com esta luz dourada. Doku e Xion eram atingidos pela escuridão de Hades, quando de repente, junto de um clarão, a esperança surge. Ao lado daqueles dois estavam os outros 10 cavaleiros de ouro que se sacrificaram na Guerra Santa contra Hades. Era um verdadeiro milagre. Perplexos, eles viam Cárdia de Escorpião, Degel de Aquário, Elcide de Capricórnio, Rasgard de Touro, Asmita de Virgem, Régulos de Leão, Albáfica de Peixes, Manigold de Câncer, Défteros de Gêmeos e também Sísifo de Sagitário, que diz: não, esta luz não irá desaparecer. Rasgard luta pelas gerações, Asmita pela verdade, Cárdia pela paixão, Degel pelos sonhos, Régulos pelas possibilidades, Albáfica pelo orgulho, Manigold pela vida, Elcide pela nossa missão, Défteros por mim mesmo e Sísifo pelo grande futuro que Pégasus abriu e que vocês dois criaram. Doku e Xion, emocionados, gritavam: vocês, mesmo estando mortos, suas almas vieram até aqui, meus amigos. Uma luz intensa é criada pelos cosmos dos 12 Cavaleiros de Ouro. Hades se pergunta: mas o que é isso? Não posso crer que os mortos tenham ressuscitado diante de meus olhos. Sem dúvida, esta luz é ainda mais quente que a de um instante atrás. Sísifo de Sagitário, que estava à frente daquele ataque, dizia: sim, nós viemos aqui uma vez mais, guiados pelas vozes de Pégasus e de nossos camaradas, para então perfurar a sua camada de escuridão. Com um raio de esperança, os 12 Cavaleiros de Ouro do século XVIII disparam seus ataques em Hades. Aquela luz tão intensa quanto o próprio sol provoca algo. Ela consome todo aquele local e brilha até onde o Pégaso estava caído no colo de Atena. E uma voz então dizia: Tema de Pégaso, você nasceu nesta era e cumpriu com seu destino, levando sua vida até o limite. Esta luz não desaparecerá de maneira alguma.
Tema, observando ao longe, se levanta e junto de Sasha consegue ver a luz emitida pelos 12 signos do zodíaco. O rei das trevas foi encurralado, a flamejante luz dourada que abre o caminho para o futuro. Tema e Sasha se aproximam e então conseguem ver melhor aquela batalha. Athena então dizia: são os Cavaleiros de Ouro. A luz dos cavaleiros repele a escuridão de Hades e o cabelo escuro de Hades está mudando, voltando a ser loiro. Isso é, Hades está deixando o corpo do meu irmão. A luz dourada venceu o imperador do submundo. Naquele momento a alma de Hades estava sendo expulsa do corpo do jovem Alone. Além de seus cabelos estarem voltando ao normal, as sapures de Hades e seu cosmo maligno deixavam também. A alma dos 12 Cavaleiros de Ouro havia conseguido libertar Alone. Após aquele embate, tanto o garoto quanto Doku e Xion caem no chão. O ferido Tema de Pégaso corre na direção dos cavaleiros chamando por seus nomes. Porém, de repente algo chama a atenção do Tema. As armaduras douradas o cercavam. O Pégaso então se pronuncia: vocês são fortes de verdade, mesmo sendo apenas as suas almas. Combateram com tudo. Vocês sempre nos encorajarão por isso. Observem a minha existência. De repente a armadura de Sagitário aponta sua flecha para os céus. Os resquícios do Lost Canvas, a lua criada por Alone e a Península Itálica, que foi elevada aos céus. Tema não entende muito bem o que isso quer dizer, porém Athena se pronuncia: esta é a nossa casa e também é onde está o castelo de Hades. Impossível, poderia ser que... Mas assim é a Guerra Santa, que ainda não terminou por completo. Sísifo está nos indicando que ali se encontra Hades. Eu também o senti dentro da luz. A alma de Hades havia abandonado o corpo do meu irmão e se dirigiu até as estrelas. No lugar onde está agora, havia se sentido uma energia. Provavelmente... Naquele momento, Sasha é interrompida por Alone, que então diz: sim, neste lugar se encontra o último dos templos malignos, Plutão. Alone, livre da influência de Hades, aparece perante Athena e seus cavaleiros. Ele dizia: sim, neste lugar se encontra o último dos templos malignos, Plutão. Foi nesse templo em que eu encontrei o maior poder de Hades e é nele que passaria o tempo estando só depois da salvação. O garoto estava bastante ferido, sem contar o machucado em sua barriga feito pelo soco de Tema, que então diz: Alone, você, mas que queimaduras horríveis. E então ele responde: me desculpe, Tema, o objetivo de Hades era assassinar os condenados. Enquanto levava a cabo a salvação, poderia destruir esse Deus junto comigo, mas agora não, já é tarde para falar disto. Alone segura o pingente de Hades e de repente o arranca. Aquilo surpreende Sasha e Tema, que gritam por Alone. O garoto de joelhos na frente deles dizia: já não faz sentido que eu fale em salvação ou que eu peça perdão. Não saberia como reparar este dano, nem mesmo com minha vida. Nada seria suficiente para aliviar o sofrimento que causei em todo o mundo. Tema e Sasha, quero que me levem a Plutão. É meu último desejo. Aquelas eram as mais sinceras palavras de Alone, que de joelhos à frente de Tema e Sasha estava com a cabeça no chão. O Cavaleiro de Pégaso e Athena permanecem em silêncio. Tema olha para o lado e observa seu amigo Iato de unicórnio totalmente ferido. Em pensamento, o Cavaleiro de Pégaso dizia: Iato, os amigos que fiz no santuário, e os Uriha, camaradas, o que eu posso dizer? Se eu ao menos tivesse protegido vocês, mesmo assim eu falhei. Naquele momento Sasha observa, Tema dá a mão para Alone e então diz: sim, vamos sair daqui, Alone, desta vez estaremos os três juntos. Nesse momento o Cavaleiro de Libra grita: não, Tema, não deixaremos que nem Alone nem vocês vão até onde Hades está. O Cavaleiro de Pégaso se surpreende, aquelas eram as palavras de Doku. O Libriano então diz: nossos camaradas que aqui repousam mortos também pensariam igual, deixe isso conosco, os Cavaleiros de Ouro. Doku se erguia segurando em seus braços Xion de Ares. Athena então se pronunciava: Doku já é o suficiente. Seu coração poderia se fazer em pedaços pelo excesso de palpitação causado pelo meu sangue. Não se dá conta de que se chegar a elevar seu cosmo, seu coração se fará em pedaços. O Cavaleiro de Ouro então responde: isso não me importa. Finalmente os três recuperaram seus laços. Não posso deixar que se dirijam ao campo de batalha novamente. Alone, Tema e Sasha ficam surpresos com tais palavras, e ela então diz: obrigada, Doku, por suas palavras e por sua resolução. Nesse momento, Athena põe sua mão sobre o cavaleiro, uma luz intensa emana deste toque. Doku de Libra fica de joelhos, e algo acontece com ele. O cavaleiro então se pergunta: o que está havendo? Meu coração parou. Athena, o que foi que você fez? E a deusa então responde: é o Misofeta menos. Com isto, seu coração baterá 100.000 vezes ao ano.
quantidade que normalmente bateria em apenas um dia. Eu sinto muito, Doku. Isso é algo que só nós podemos pôr um fim. Por isso, Doku, Xion, como Athena lhes ordeno isto: vivam e regressem à Terra. Você como vigia das estrelas malignas e Xion como grande mestre, reconstruam um santuário, preparem-se para a próxima Guerra Santa dentro de 200 anos. Após Athena dar suas ordens, ela vira de costas. Uma luz intensa começa a tomar conta daquele lugar. Em pensamentos, Doku dizia: teletransporte, estamos voltando para a Terra. Espere, por favor, Athena, por favor, tema. Nesse momento, o Cavaleiro de Pégaso diz: nos veremos de novo na Terra. Doku, te conhecer e você ter me transformado em um cavaleiro nesta era me faz muito feliz. Inclusive, no futuro, algum dia, certamente nos reencontraremos. Doku então gritava: tema, volte, volte a todo custo. Todos são teleportados de volta à Terra.